bora começar com videogames. É isso, cara, os jogos, os últimos momentos, os últimos jogos mais legais que a gente tem aqui no Game Over. A gente fala, cara, esse aqui, ó, esse é dos bons, a gente vai passar pra galera. Quem não jogou ainda tem que jogar isso aqui. Então, dá só uma olhada nessa dica boa do Game Over. Começa arrumando uma casa, termina questionando a própria realidade. Hoarder é aquele tipo de jogo que te engana de propósito, começando como um simulador quase relaxante de organização e lentamente puxando o tapete até virar um pesadelo psicológico difícil de ignorar. No início, tudo parece simples. Listas, objetivos claros, um ambiente bagunçado esperando para ser colocado em ordem. Só que quanto mais você limpa, mais o jogo revela coisas que não deveriam estar ali. Um porão que não faz sentido, espaços que desafiam lógica e uma sensação constante de que você foi longe demais. Em paralelo, você pilota um submarino em regiões abissais, coletando objetos e tentando entender o que realmente importa guardar. Em algum ponto, organizar deixa de ser tarefa e vira obsessão. Se você curte jogos atmosféricos, experiências que quebram expectativas e histórias que não explicam tudo de cara, Hoarder é o tipo de jogo que começa simples e não te solta mais. Caçar fantasmas sozinho já dá trabalho, agora tenta fazer isso com mais 3 pessoas gritando ao mesmo tempo. Spook, Abu é um coop caótico que transforma caça-fantasmas em pura coordenação, onde trabalhar em equipe não é opção, é sobrevivência. A proposta é simples e divertida. Em até 4 jogadores você atravessa mundos excêntricos capturando fantasmas antes que eles fujam ou causem ainda mais caos. Cada fase exige comunicação rápida, uso inteligente de equipamentos e adaptação aos diferentes tipos de fantasmas que variam em comportamento e habilidades. O ritmo é acelerado, com fases cronometradas que forçam decisões rápidas e erros hilários. Em algum momento, a missão deixa de ser capturar fantasmas e vira tentar organizar o próprio time. Se você curte jogar com amigos, dar risada e viver aquele caos organizado estilo party game, Spook Abu é diversão garantida. Esse jogo parece simples até você perceber que ele foi feito para te destruir rápido. Dark Scrolls é um roguelike em pixel art que mistura o caos dos arcades clássicos com decisões rápidas e reflexos no limite, onde cada sala pode ser a última se você vacilar. A cada partida, tudo muda. Caminhos diferentes, inimigos novos, chefes implacáveis e combinações de habilidades que podem transformar seu personagem em uma máquina de destruição, ou em mais um corpo no chão. O jogo recompensa quem arrisca, permitindo criar builds absurdas com poderes elementares e aliados invocados, enchendo a tela de efeitos e ataques. No meio disso tudo, ainda existem segredos, novos heróis para desbloquear e caminhos escondidos que mudam completamente a run. Em algum momento você para de tentar sobreviver e começa a testar até onde consegue ir, antes de tudo sair do controle. Se você curte ação rápida, co-op caótico e aquele loop viciante de só mais uma tentativa, Dark Scrolls acerta em cheio. Esse aqui não é só um retorno, é uma declaração. Shinobi Art of Vengeance traz de volta uma das franquias mais icônicas dos games com um visual desenhado à mão absurdo e uma jogabilidade que exige precisão de verdade. Nada de apertar botão sem pensar, aqui cada movimento tem peso. Você assume o papel de um ninja em missão de vingança, atravessando cenários estilizados enquanto alterna entre katana, kunais e habilidades ninjas que transformam o combate em um fluxo contínuo de combos. A movimentação é rápida, mas nunca descontrolada, exigindo domínio tanto nos combates quanto nas plataformas. Conforme avança, novas habilidades, amuletos e ferramentas abrem caminhos secretos e mudam a forma de jogar. Em certos momentos, o jogo deixa de ser só ação e vira quase uma coreografia perfeita entre ataque e movimento. Se você curte ação refinada em 2 dimensões, estilo marcante e gameplay que recompensa a habilidade, esse retorno de Shinobi merece atenção. O mundo está acabando e a única coisa que resta é tocar uma última música. Ari Moon Prayer é uma experiência contemplativa, onde você não luta contra o fim, você aceita ele enquanto guia almas em direção à lua, que lentamente cai sobre o planeta. Aqui não existe combate frenético nem pressão constante. A jornada acontece no ritmo da música, usando melodias para ajudar espíritos a seguir em frente e resolver caminhos pelo mundo. Um instrumento especial permite interagir com ruínas antigas, alterar estruturas e até mexer com o tempo, transformando exploração em algo quase poético. O cenário muda com marés, clima e passagem do tempo, criando uma sensação de mundo vivo, mesmo em seus momentos finais. Em certo ponto, fica claro que o objetivo não é salvar nada, mas entender o que ainda vale ser lembrado. Se você curte experiências calmas, narrativas sensíveis e jogos que apostam mais em atmosfera do que ação, Ari Moon Prayer é uma jornada que pede silêncio e atenção. Esse jogo não quer te entreter, ele quer testar sua mente. Tamashika é um shooter arcade em primeira pessoa, que parece simples na superfície, mas funciona quase como um exercício de foco e controle mental.
Aqui, perder a atenção por um segundo já é suficiente para acabar com a run. Você tem um mapa que muda todo dia, uma arma, uma lâmina e zero ajuda. Sem checkpoints, sem progressão tradicional, sem distrações. Tudo gira em torno de movimento preciso, reação rápida e manter a mente no presente, enquanto o caos tenta puxar sua atenção para todos os lados. As mecânicas incluem tiro, parry, teleporte e até projeção astral, criando um ritmo intenso que mistura ação e quase uma sensação de meditação forçada. Em algum momento fica claro que o desafio não é só sobreviver, é manter o controle mental enquanto tudo ao redor tenta te quebrar. Se você curte jogos curtos, difíceis e com uma proposta diferente de tudo que está por aí, Tamashika é uma experiência que foge completamente do padrão. Esse jogo não quer que você só jogue música, ele quer que você viva ela. Sound System chega com uma nova geração dos jogos de ritmo, misturando performance, competição e criação em uma experiência que vai muito além de acertar notas na tela. A base é familiar, combos, multiplicadores e aquele fluxo viciante de entrar no ritmo perfeito, mas tudo aqui foi expandido. Você pode tocar, cantar, montar banda com amigos ou competir sozinho, enquanto personaliza completamente o visual do palco, da interface até vídeos em movimento. O grande destaque aparece quando o jogo te dá liberdade total para criar, permitindo subir suas próprias músicas e montar os padrões de notas do zero. Em algum momento você deixa de ser só jogador e passa a ser parte do show. Se você curte jogos musicais, criatividade e aquela sensação de performance ao vivo, Sound System parece pronto para ocupar esse espaço com força. Esse aqui é o tipo de jogo que transforma a amizade em estratégia ou em discussão. The Meu Dungeons & Dragons Battle Market pega a essência clássica de Dungeons & Dragons e transforma em um board game digital tático, onde cada decisão em combate pode salvar ou acabar com toda a equipe. A proposta é simples de entender e difícil de dominar. Combates por turnos baseados em cartas exigem planejamento, posicionamento e sinergia entre habilidades, com classes clássicas como Paladino, Mago e Ladino trazendo estilos bem diferentes de jogo. As campanhas se passam em cenários icônicos e mudam a cada tentativa, mantendo tudo imprevisível. Jogar em grupo é onde tudo ganha vida. Coordenar ataques, preparar armadilhas e adaptar estratégias vira essencial para sobreviver. Em algum momento você percebe que não existe plano perfeito, só decisões melhores que as outras. Se você curte RPG tático, cooperação de verdade e aquela vibe de mesa levada para o digital, esse jogo entrega exatamente isso. Esse não é o tipo de terror que você esquece quando desliga o jogo. Broken Lore Follow é uma experiência psicológica que troca sustos fáceis por algo muito mais desconfortável, colocando você dentro de um mundo distorcido por inseguranças, pressão social e memórias que não param de voltar. A jornada acontece em primeira pessoa, explorando ambientes perturbadores enquanto resolve enigmas, e foge de ameaças que parecem mais simbólicas do que físicas. A narrativa mergulha em temas pesados como a autoimagem, rejeição e a sensação de não ser suficiente, construindo uma atmosfera que pesa mais pela ideia do que pelo susto. O desenvolvimento contou com apoio psicológico para tratar esses temas com mais cuidado, o que muda completamente o tom da experiência. Em alguns momentos, o maior medo não vem do que está na tela, mas do que você começa a reconhecer por trás dela. Se você curte terror psicológico de verdade, daqueles que mexem mais com a cabeça do que com o reflexo, esse jogo merece atenção. Você não entra nesse jogo só para resolver puzzles. Você entra para lidar com perda, memória e legado. The House of Hikmah transforma o luto em uma jornada sensível dentro de um lugar quase mágico, onde conhecimento e emoção caminham juntos. Aqui você acompanha Maya, uma garota tentando entender a morte do pai, enquanto explora uma espécie de biblioteca viva inspirada na Era de Ouro Islâmica. Cada mundo representa ideias, descobertas e grandes pensadores, mas tudo isso vira mecânica de gameplay. Você manipula a matéria, dobra a luz, altera peso e até atravessa barreiras usando um artefato deixado pelo próprio pai dela. E o mais interessante é como os puzzles refletem o estado emocional da protagonista. Não é só sobre resolver desafios, é sobre processar o que ela está sentindo. Com trilha sonora marcante e personagens dublados em 2 idiomas, o jogo cria uma experiência que mistura ciência, história e sentimentos de um jeito raro. No fim, você percebe que a resposta que Maya busca talvez não esteja nos livros, mas no que ela aprende ao longo do caminho. Se você errar o ritmo, você perde a batalha. Ratatan transforma cada confronto em uma mistura caótica e viciante de música e estratégia, onde atacar, avançar ou recuar depende totalmente do seu timing.
A ideia é simples, mas funciona muito bem. Você comanda um exército ao som da batida, usando sequências rítmicas para dar ordens enquanto mais de 100 personagens entram em combate ao mesmo tempo. É quase como se um jogo de ritmo tivesse virado um campo de guerra, só que aqui, posicionamento e leitura do caos são tão importantes quanto acertar a batida. O mundo também chama atenção. Tudo é colorido, animado em 2 dimensões e cheio de personalidade, contrastando com a intensidade das batalhas. E mesmo sendo um roguelike, o jogo aposta forte no cooperativo, permitindo até 4 jogadores enfrentando esse caos juntos. No meio de toda essa loucura, existe uma história curiosa sobre criaturas que seguem tentando alcançar algo maior, mesmo depois de falharem várias vezes. E isso acaba combinando perfeitamente com o próprio jogo, porque errar faz parte, mas acertar no ritmo certo é o que transforma tudo em espetáculo. Esse é o tipo de jogo que começa em cooperação, e termina em discussão. Heavy Roll 2 pega aquela ideia simples de segurar, balançar e não cair, e transforma isso em um caos completo entre amigos. Aqui, você controla personagens que só têm braços, e precisa se pendurar nos outros jogadores para avançar pelas fases. Parece fácil, mas qualquer erro vira um desastre instantâneo. E é exatamente isso que faz o jogo funcionar tão bem. Cada fase vira uma mistura de coordenação, desespero e muita risada. Agora com o modo online, a bagunça ficou ainda maior. Dá pra jogar com até 4 pessoas, atravessando mundos completamente diferentes, desde gravidade zero até fases cheias de objetos absurdos como drones, lasers e até catch-up no meio do caminho. E se a cooperação falhar, o jogo ainda incentiva o caos no versus, onde a missão deixa de ser ajudar e vira atrapalhar o máximo possível. No fim, não é sobre chegar inteiro até o final, é sobre sobreviver ao caminho sem perder os amigos no processo. E também temos jogos antigos. Você vê aqui, ó, nosso cenário cheio de fliperamas, porque a gente curte o quê? Ali, ó, jogar o fliperama com a galera, aquele competitivo ali, aquele joguinho de luta competitivo entre a galera. Isso é massa, cara. E a gente tem vários outros tipos de jogos incríveis nos fliperamas, ou tanto nos fliperamas quanto nos videogames antigos ali, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive. E a gente vai mostrar pra vocês um desses que a gente recomenda pra você jogar, caso você não tenha jogado ainda. Poucos jogos conseguem capturar tão bem a essência de uma franquia quanto Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time. Mais do que um simples beating up, ele representa um momento em que jogabilidade, carisma e ritmo se alinham de forma quase perfeita, criando uma experiência que continua divertida e relevante mesmo décadas depois. Desde o primeiro instante, o jogo transmite energia. A apresentação é vibrante, com cores fortes, animações expressivas e uma trilha sonora que já coloca o jogador no clima de ação. Existe uma sensação imediata de movimento, de urgência, como se cada fase fosse parte de uma aventura maior e contínua. Essa introdução rápida e direta é um dos pontos que ajudam a prender a atenção logo de início. A jogabilidade é o grande destaque. Os comandos são simples de entender, mas oferecem profundidade suficiente para manter o interesse ao longo de toda a jornada. Golpes básicos, ataques especiais e movimentos mais fortes se combinam de forma fluida, permitindo ao jogador criar sequências de combate naturais. Existe uma sensação muito clara de impacto em cada acerto. Um dos diferenciais mais marcantes é a interação com o cenário. Em vários momentos é possível arremessar inimigos contra a tela, contra paredes ou até mesmo utilizá-los como arma. Essa mecânica adiciona variedade ao combate e cria situações visualmente memoráveis. Não é apenas bater sem parar, mas explorar o ambiente e usar os elementos disponíveis a seu favor. O design das fases também contribui fortemente para a qualidade do jogo. Cada estágio apresenta uma temática distinta, levando o jogador a diferentes períodos e cenários. Essa variação mantém a experiência sempre renovada. Em vez de repetir o mesmo tipo de ambiente, o jogo constantemente apresenta novas ideias visuais e novos desafios, mantendo o ritmo alto do começo ao fim. Os inimigos são variados e possuem comportamentos diferentes, o que evita que o combate se torne repetitivo. Alguns avançam diretamente, outros atacam à distância, e há aqueles que exigem mais atenção e estratégia. Essa diversidade faz com que o jogador precise se adaptar constantemente, mantendo o envolvimento. Os chefes são outro ponto forte. Cada confronto apresenta características próprias e exige leitura de padrões. Além do desafio, eles também são marcantes visualmente, ajudando a reforçar a identidade de cada fase. Esses encontros funcionam como momentos de destaque dentro da progressão do jogo. Visualmente, Turtles in Time impressiona pelo uso inteligente dos recursos disponíveis. As animações são detalhadas, os personagens têm expressões claras e os cenários possuem bom nível de variedade. Um dos momentos mais icônicos é o uso de efeitos visuais que criam sensação de profundidade, algo que se destacava bastante na época e ainda chama a atenção. A trilha sonora acompanha o ritmo frenético da ação com eficiência. As músicas são energéticas e ajudam a manter o jogador imerso no combate. Cada fase possui sua própria identidade sonora, reforçando a sensação de progressão e mudança de ambiente.
Outro fator que torna o jogo tão especial é o modo cooperativo. Jogar com outra pessoa transforma completamente a experiência. A ação se torna ainda mais dinâmica e a necessidade de coordenação adiciona uma camada extra de diversão. Esse aspecto social foi um dos grandes responsáveis pela popularidade do jogo. O ritmo é um dos pontos mais bem executados. O jogo não se estende além do necessário. Ele mantém intensidade constante, sem momentos de queda. Cada fase apresenta novos desafios e termina antes que a repetição se torne um problema. Essa cadência bem ajustada faz com que a experiência seja sempre empolgante. A dificuldade também é equilibrada. O jogo oferece desafio suficiente para manter o jogador atento, mas sem se tornar frustrante. Existe uma curva de aprendizado natural, onde o jogador melhora conforme avança. No fim, o que torna Turtles in Time tão bom é a combinação de combate fluido, variedade de fases, interação com o ambiente e ritmo bem ajustado. Ele entende exatamente o que um beat'em up precisa ter para ser divertido e entrega isso com precisão. Mais do que um clássico, ele é um exemplo de como simplicidade bem executada pode criar uma experiência memorável. Mesmo com o passar do tempo, continua sendo um dos jogos mais divertidos do gênero, justamente porque sua base é sólida, direta e extremamente satisfatória. Animes, sim, animes sensacionais que você, caso não tenha assistido, você tem que assistir essa dica incrível do Game Over que já vai trazer aqui pra você juntar a galera e maratonar o final de semana. Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma obra que se destaca por conseguir algo raro. Ela equilibra narrativa profunda, desenvolvimento de personagens, ação consistente e temas complexos dentro de uma estrutura extremamente bem amarrada. Mas antes de tudo, a base da história é simples e poderosa. A trama acompanha dois irmãos que, ainda muito jovens, tentam usar a alquimia para trazer de volta alguém que perderam. Esse tipo de transmutação é proibido e exige um preço altíssimo. O experimento dá errado e as consequências são devastadoras. Um perde parte do corpo enquanto o outro perde tudo, tendo sua alma presa a uma armadura. A partir desse ponto, os dois partem em uma jornada em busca de uma forma de recuperar o que foi perdido. Esse objetivo inicial é o coração da história. Tudo começa como uma missão pessoal, quase íntima, motivada por culpa, arrependimento e esperança. Mas conforme a jornada avança, o mundo ao redor começa a se expandir. O que parecia uma busca individual revela conexões com algo muito maior, envolvendo conspirações, conflitos políticos e ameaças que vão além da compreensão inicial dos protagonistas. Desde o início, a história apresenta um mundo regido por regras claras. A alquimia funciona com base em princípios definidos, onde tudo exige troca equivalente. Nada pode ser criado sem um custo. Esse conceito não é apenas uma mecânica do universo, mas também um tema central da narrativa. Ele reforça a ideia de consequência, mostrando que toda escolha tem impacto. A narrativa é um dos maiores pontos fortes. Ela cresce de forma orgânica, adicionando camadas conforme os episódios avançam. O espectador começa acompanhando uma jornada pessoal, mas aos poucos se vê envolvido em uma trama muito mais ampla. Essa expansão é feita com cuidado, mantendo coerência e conexão entre os eventos. O desenvolvimento dos personagens é outro destaque. Cada um possui motivações claras, conflitos internos e evolução ao longo da história. Não existem personagens vazios, mesmo aqueles com menos tempo de tela têm impacto. As relações são construídas com cuidado, criando momentos de tensão, emoção e crescimento. Os protagonistas representam bem essa evolução. A jornada deles não é apenas física, mas também emocional. Eles carregam o peso de suas escolhas e precisam lidar com as consequências. Ao longo do caminho, aprendem, amadurecem e redefinem seus objetivos. Essa transformação constante fortalece a conexão com o público. A obra também se destaca pela forma como aborda temas profundos. Sacrifício, ética, responsabilidade e o valor da vida são explorados de maneira direta. A história não evita dilemas difíceis. Pelo contrário, coloca os personagens diante de decisões onde não existe resposta fácil. As cenas de ação são bem construídas e utilizam a lógica do mundo de forma criativa. Os combates não são apenas visuais. Existe estratégia, uso do ambiente e adaptação. Isso torna cada confronto interessante e evita repetição. Visualmente, o anime mantém consistência do início ao fim. As animações são fluidas, os cenários bem definidos e o design dos personagens é marcante. Cada ambiente ajuda a reforçar a imersão. A trilha sonora acompanha essa qualidade. As músicas amplificam emoções e ajudam a dar identidade à obra. Aberturas e encerramentos são memoráveis e reforçam o tom da narrativa. O ritmo também é um ponto forte. A história avança sem se arrastar, e cada episódio traz algo relevante. Não há sensação de preenchimento desnecessário. Tudo contribui para a construção do todo. Ele começa com uma história simples e emocional, mas cresce até se tornar uma narrativa complexa e envolvente. Ao mesmo tempo, nunca perde de vista o objetivo inicial dos protagonistas. No fim, o que torna a obra tão especial é justamente essa combinação.
Uma jornada pessoal que se transforma em algo muito maior, personagens bem construídos, temas profundos e uma execução consistente do início ao fim. É uma história que entretém, emociona e faz refletir, mantendo sua relevância mesmo com o passar do tempo. E temos mais jogos aqui, temos mais games da galera aqui no Game Over, olha só. Esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês por que esse jogo aqui é tão bom, por que ele é tão sensacional, por que virou um marco na história dos videogames, então esse aqui você tem que jogar. Warhammer Space Marine 2 é um daqueles jogos que entendem exatamente o que o jogador quer sentir e entregam isso com força total. Ele não tenta reinventar tudo, nem suavizar sua proposta. Pelo contrário, abraça sua identidade com confiança e constrói uma experiência intensa, brutal e extremamente satisfatória, onde cada momento transmite peso, escala e impacto. A base da experiência está na fantasia de poder. O jogador assume o papel de um guerreiro geneticamente modificado, treinado para ser uma máquina de combate quase imparável. E o jogo faz questão de transformar isso em sensação real. Cada passo é pesado, cada golpe tem impacto e cada confronto transmite força. Não é apenas estética. É jogabilidade alinhada com a proposta. O combate é o grande destaque. Ele mistura ação corpo a corpo com o uso de armas de fogo de maneira fluida e dinâmica. O jogador alterna entre ataques diretos, disparos à distância e execuções brutais sem interrupção. Existe um ritmo muito bem construído, onde a agressividade é recompensada. Em vez de se esconder ou recuar, o jogo incentiva a avançar, pressionar e dominar o campo de batalha. Esse sistema cria uma experiência extremamente envolvente. Cada combate é intenso, com múltiplos inimigos vindo de diferentes direções. O jogador precisa reagir rapidamente, administrar recursos e manter o controle da situação. Mesmo em meio ao caos, a sensação de domínio é constante quando o sistema é compreendido. Outro ponto que eleva a qualidade do jogo é a escala. As batalhas não são apenas confrontos isolados. Muitas vezes, o jogador se vê no meio de cenários gigantescos, enfrentando hordas de inimigos que avançam em massa. Essa sensação de estar em uma guerra real, com proporções épicas, é um dos elementos mais marcantes da experiência. Os inimigos também contribuem para essa dinâmica. Eles não são apenas alvos. Cada tipo apresenta comportamento diferente, exigindo adaptação. Alguns avançam em grupo, outros atacam à distância, e há aqueles que funcionam como ameaças maiores dentro do combate. Essa variedade mantém a ação interessante e evita repetição. Visualmente, o jogo impressiona pelo nível de detalhe e pela direção artística consistente. As armaduras são robustas, os cenários são grandiosos e as batalhas são visualmente intensas. Existe uma sensação constante de brutalidade e grandiosidade. Explosões, efeitos e animações ajudam a reforçar o impacto de cada ação. A trilha sonora e o design de som amplificam essa experiência. Os sons das armas, dos impactos e do ambiente criam uma atmosfera imersiva. A música acompanha o ritmo da ação, reforçando momentos de tensão e intensidade. O áudio trabalha em conjunto com o visual para criar uma experiência sensorial completa. Outro fator importante é o ritmo. O jogo não perde tempo. Ele mantém o jogador constantemente em movimento, alternando entre combate intenso e momentos de progressão. Não há espaço para monotonia. Cada nova área traz novos desafios e novas situações, mantendo a experiência sempre ativa. Além disso, existe uma sensação clara de progressão. Conforme o jogador avança, novas armas, habilidades e possibilidades são desbloqueadas. Isso amplia o leque de estratégias e reforça a sensação de evolução. O jogador não apenas enfrenta desafios maiores, mas também se torna mais preparado para lidar com eles. Ele não tenta agradar todos os estilos de jogo. Ele sabe que sua força está na ação direta, na intensidade e na sensação de poder. Essa clareza de proposta faz com que a experiência seja coesa do início ao fim. No fim, o que torna o jogo tão bom é a combinação de combate visceral, escala épica e direção consistente. Ele entrega exatamente aquilo que promete, sem excessos ou desvios desnecessários. É uma experiência focada, intensa e extremamente satisfatória. Mais do que um jogo de ação, ele é uma representação da fantasia de guerra em larga escala, onde cada batalha parece parte de algo maior. E é justamente essa sensação de impacto constante que faz com que Warhammer Space Marine 2 se destaque como uma das experiências mais marcantes de sua geração. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa aqui totalmente sensacional, cheio de coisa boa, cheio de alegria, diversão, fraternidade está chegando ao fim. Mas não fica tão triste assim, porque você pode encontrar a gente nas redes sociais. Escreve aqui embaixo, ó. TV Game Over em todos os lugares, Orkut, TikTok, Instagram, Facebook,
bate-papo, você vai achar a TV Game Over cheio de notícias, cheio de coisas que às vezes você não viu aqui no programa, porque tem sempre coisas muito a mais. A gente sempre faz várias matérias para soltar nas redes sociais e a gente coloca o melhor aqui no programa, mas quer ver o pior? Tô brincando, tem muita coisa boa nas redes sociais. Entra lá e fala com a gente também, manda mensagem, manda vírus, manda o que você quiser pra gente. E ficamos por aqui, um beijo pra você e até a próxima.